queridos, tudo bem com vocês? Como é que está indo os estudos? Eu sei que está indo tudo jóia. E hoje vamos correlacionar aqui três formas de energia muito importantes, tá? Para o estudo da termodinâmica. Já vimos sobre quantidade de calor trocado, ou se o cara absorve ou cede, que é o nosso Qzinho. Já vimos sobre trabalho numa transformação de um gás, tá bom? Aí lembra do Wzinho que a gente está mexendo? É ele. E acabamos de ver sobre a energia interna de um gás, tá bom? Vamos correlacionar elas usando uma das leis mais importantes da natureza, que é a primeira lei da termodinâmica. Bora falar sobre ela? O que é a primeira lei da termodinâmica? Gente, é uma lei de conservação de energia. Grava isso aqui no coração, tá? Conservação de energia. Por quê? Imagina aqui, ó. Olha para a fórmula, olha para cá. Olha para cá, ó. Aqui. Tem um gás dentro de um êmbolo aqui, bonitinho, móvel, tudo tranquilo. Vou colocar ele sobre uma chaminha. Vou dar a ele uma fonte de calor Qzão, tá bom? Na hora que eu dou essa fonte de calor para ele, as partículas podem utilizar dessa energia de duas formas. Porque, gente, lembra, energia nunca se perde, nunca se cria, só se transforma. Essa, na verdade, é uma lei lá de Lavoisier para a massa, mas a gente pode utilizar aqui como associação. E aí, esse calor dado para esse camarada vai poder funcionar de duas formas. Primeiro, o gás vai realizar trabalho sobre o êmbolo, então ele vai subir, vai realizar forcinha aqui, e a outra vai aquecer ele. Aquecendo ele, você tem uma variação da energia interna. Então, todo esse calor dado, pessoal, na verdade vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho por conservação. O que eu dei de energia só vai ser utilizado de formas diferentes lá dentro. Então, Q é igual a ΔU mais trabalho. É a nossa primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? Lembrou que a primeira lei é uma conservação? É muito mais fácil que, às vezes, decorar a fórmula. Mas isso dá outra possibilidade para a gente rever as transformações gasosas, que é a nossa transformação gasosa 2.0. O que vai acontecer agora? Agora a gente vai reanalisar tudo aquilo para a gente ver alguns casos especiais. Por exemplo, a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica já vimos que iso igual temperatura, uma transformação onde você tem uma constância da temperatura. Só que nesse caso, na hora que você olha para a primeira lei da termodinâmica, olha só, Q é ΔU mais trabalho. Quem depende da temperatura aqui? Exatamente, este cara depende da variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, filhos, esse cara é zero. Então, ΔU vale zero. Então, fica que calor é igual a quantidade de calor trocado, é igual ao trabalho realizado. Então, lembre-se, numa isotermezinha, todo o calor é convertido em trabalho. Nossa, toda a energia que eu dei para o cara, ele transformou em trabalho? Isso aqui seria uma ideia de uma máquina 100% eficiente, professor? Seria, tá bom? Mas, professor, existe isso? Papo lá para a máquina térmica, mas já fica esperto nisso aí, tá bom? Simples e direto. Bora pro isométrica. Isométrica é quando você tem, ou também chamada de isovolumétrica, é quando não tem variação de volume. Eu sei que você está lembrado, né? Eu sei. Parece às vezes que eu estou repetindo, mas é para fixar mais a sua cabeça. Se não tem variação de volume, meus queridos, não temos trabalho realizado, porque o trabalho depende da variação de volume. Como não tem variação de volume, não tem trabalho realizado, esse valor equivale zero. E aí, numa transformação isométrica, toda a quantidade de calor trocada é exatamente igual à variação da energia interna. E aí acontece uma coisa legal. Por quê? Já que eu estou lidando com gás, eu estou tratando aqui de um calor sensível. E esse calor sensível é chamado de calor sensível a volume constante. Lembra? Quantidade de calor é macete? É igual a macetinho? Massa vezes calor específico do gás vezes variação de temperatura. Mas a volume constante a gente aparece esse Czinho especial, que é o calor específico do gás a volume constante. Faz muita diferença, professor? Não faz muita diferença não. Só na hora da conta, que se o cara te der a volume constante ou a outra ali que daqui a pouco eu vou falar, a gente vai ter que usar ele. Tá, joia? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, hein? Toma muito cuidado. Isobárica. A isobárica
não tem muita coisa legal não. Por quê? A isobárica é pressão constante, não tem variação de pressão. Só isso. Não, a variação de pressão é igual a zero. Mas na hora que você olha para a primeira lei da termodinâmica, que é ΔU mais trabalho, nenhuma delas depende da variação de pressão. Mas a gente vai ter um Qzinho especial nesse caso. O Qzinho agora, que é a quantidade de calor trocada, de novo, que macete. Porque esse cara não vai transformar, não vai mudar de estado. Então, que macete. Só que o Czinho, o calor específico que vai aparecer aqui, é chamado de calor específico do gás a pressão constante. Tudo bem? Então, toma muito cuidado com isso aqui. Se aparecer essas palavrinhas, é porque ele está falando de uma transformação isobárica. Se aparecer essa palavrinha aqui, está falando de uma isométrica. Tá bom demais, gente? Mas agora aparece mais legal. Por quê? O trabalho depende da variação de temperatura, variação de volume. O ΔU depende da variação de temperatura. Agora eu falei certo. Esse aqui é possível ter uma transformação gasosa em que eu não troque calor? É chamada de transformação adiabática. E essa aqui é interessantíssima, porque ela é novidade. Então esse aqui, novidade. Que é o nosso sistema isolado termicamente. O sistema isolado, pessoal, ele não troca calor com o meio. Se não troca calor, esse meu Q da primeira lei é zero. Então, meu ΔU mais o meu trabalho vai ser igual a zero. Ah, professor, que legal, interessante. Para que serve na minha vida? Galera, olha só que legal. Meu ΔU depende da variação de temperatura. Então, isso aqui é associado à temperatura. O meu trabalho é associado ao meu volume. Combinado? Legal, né? Olha só, eu estou somando duas coisas que somadas dão zero. Isso significa que quando eu aumento uma, a outra tem que, exatamente, diminuir. E quando eu diminuo uma, vou até colocar aqui de azulzinho, quando eu diminuo uma, o que eu vou ter que fazer? Aumentar. Exato, você já entendeu. Na hora que eu diminuo a temperatura de um, o que vai acontecer com o outro? O volume vai aumentar. E na hora que eu diminuo o volume de uma, a temperatura aumenta. O que é isso, Zô? Você está mudando a temperatura só com volume? Sim. Vem para mim aqui. Faz o seguinte agora, experimenta você fazer em casa, agora, nesse momento, assistindo a aula. Em casa ou qualquer lugar, que a gente pode ser assistido em qualquer lugar. Presta atenção, faz assim, ó. Isso só para quem escovou o dente também, por favor, tá? Faz assim. O que você vai fazer? Você vai perceber que é quentinho. Essa temperatura dentro do seu corpo. 36 mais ou menos. Mas quando você faz o biquinho, fica gelado o ar. Então, ó, quente, gelado. Por que está ficando gelado? Nessa expansão que o gás sofre de dentro de você para fora, ela é brusca. Só que ela é tão brusca a ponto de... Brusca, né? Isso aqui é rápido. Só que ela é tão rápida que não dá tempo de trocar com o meio. Como não dá tempo de trocar com o meio, isso aqui é uma transformação adiabática. Então, na hora que eu sopro, ela expande, e quando você tem uma expansão, olha para o desenho que eu acabei de fazer, olha o azulzinho, expandiu, a temperatura cai. Então, todo gás que sofre uma expansão, olha isso aqui, ó, expansão, a sua temperatura cai. Ah, professor, então, para mudar a temperatura de um gás, não preciso trocar calor, não? Não, só expandir ele. E aqui, olha aqui, para quando eu comprimo o gás sendo comprimido, por exemplo, nossa, de comprimido, né? Quando eu tenho o gás sendo comprido, que comprido o que, gente? É comprimido, sofrendo uma compressão, agora melhorou, compressão. Ou seja, eu vou estar diminuindo o volume dele, sua temperatura vai ter que aumentar, porque sua energia interna aumenta. Tá bom? Eu estou falando o volume aumentar e a temperatura diminuir, é a associação. Na verdade, é o trabalho e o meu ΔU. Tá joia? Então, meu gás acaba ficando quente, porque a temperatura dele sobe. Tá joia? É o que a gente vê quando você vai encher um pneu, por exemplo. Você tem um gás aqui do lado de fora, você comprime esse gás e a temperatura dentro do pneu aumenta. Do gás, tá, gente? Não do pneu em si. Tá joia? Ah, outro exemplo aqui, só para deixar passar, desodorante é o caso mais clássico, tá, de uma transformação adiabática.
dentro do recipiente de desodorante, o gás não é tão gelado assim. Mas na hora que você sai com ele, libera, porque lá dentro ele tá comprimido, tá a pressão muito alta ali. Na hora que tu libera esse gás, ele passa por um espaço muito pequenininho. Então, a força que ele sofre ali é muito grande. Como a força e a expansão que ele sofre é muito grande, você tem uma queda brusca de temperatura. Por isso que fica muito gelado quando sai. Tá, joia? Aquilo ali é uma adiabática. Tá bom? Só para vocês não esquecerem disso no cotidiano. Bora aqui para o exercício. Ao realizar um trabalho de 80 mil calorias, o sistema termodinâmico recebeu 60 mil calorias. Pode-se afirmar que nesse processo a energia interna desse sistema, muito cuidado com... Por que aqui a gente está dando match de tudo, né? Com as palavrinhas de realizar trabalho, sofrer um trabalho, ceder o calor, recebeu. Cuidado com isso, hein? Já vimos lá em análise de sinal de trabalho, análise do sinal do calor, análise de sinal de energia interna, já vimos isso aqui, vamos unir tudo. Ao realizar um trabalho de 80 mil calorias, se ele realiza um trabalho, então 80 mil, então o trabalho é positivo, porque ele está realizando. Bom demais. Ele recebeu uma certa quantidade de energia, que é 60 mil. Opa, interessante, interessante. Se ele recebeu, é positivo. Se ele cedeu, é negativo. Nunca se esqueça disso. Qual é a variação da energia interna desse meu camarada? Olha, vou jogar na fórmula da primeira lei da termodinâmica, que a quantidade de calor que eu dou é o trabalho realizado mais ΔU, que é a variação da energia interna. Substituindo aqui todos os valores, fica 60 mil. Isso é igual ao trabalho, que é 80 mil. Podia ter colocado o kcal aqui, se você quisesse, tá vendo? Quilocalorias, só para economizar isso tudo aqui, mais o ΔU. Então, o ΔU tem que valer quanto para que 80 mil menos esse camarada dê 60? Então, o meu ΔU tem que valer menos 20 mil calorias. Tá bom? 80 mil menos 20 mil dá 60 mil. Bonitinho. E agora vamos lá. Ele aumentou ou diminuiu 20 mil? Muito bom, cara. Ele diminuiu 20 mil. Por quê? Por causa desse negativo, gente. Variação negativa é diminuir. Então, letrinha é... Estes tipos de exercícios, brincando com o sinal, com essas palavrinhas, com o sinal, é comum demais em muita questão de vestibular e concursos militares. Tá bom? Então, aguardo vocês para a próxima aula para a gente fixar isso em mais alguns exercícios. E não deixe de fazer as anotações, pegar um post-it e colocar tudo que é mais importante aqui, porque essa primeira lei termodinâmica é muito importante para a gente continuar o nosso assunto a partir daqui. Combinado? Então, obrigado pela atenção de vocês, pessoal, e até a próxima.